Boa tarde. Continuamos com as nossas entrevistas aqui no estúdio do Brasil Caminhoneiro, da Fenatran. E agora nós estamos com o Daniel Rossetti, o Daniel Ângelo Rossetti, que é o diretor de marketing da Rossetti, que é uma das principais fábricas de implementos rodoviários do país. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho da empresa, um pouco da história da Rossetti. A Rossetti é uma empresa familiar. A família Rossetti foi a fundadora da Iderol Equipamentos Rodoviários, que existiu aí de 67 até mais ou menos o ano de 1997. Nessa época houve uma separação da família com a empresa e a família reiniciou como Rossetti Equipamentos Rodoviários, sediada aqui em Guarulhos e também com fábrica em Betim, Minas Gerais. Então a Rossetti é uma empresa desde 97, com 14, quase 15 anos de idade como Rossetti, mas que tem quase 45 anos de experiência nesse segmento. Me diz uma coisa, quais são as novidades que vocês trouxeram aqui para a Fenatran? Aqui no nosso stand na Fenatran nós temos 4 novidades, produtos inovadores, né? O slogan do nosso stand aqui é inovações que valem ouro, exatamente por trazer cada um deles inovações muito interessantes para o transportador, né? Para a pessoa, para a empresa que utiliza nosso produto. Nós temos um semi-reboque de 3 eixos distanciados, que é um basculante, né, de 3 eixos distanciados, o famoso Vanderleia, né? O Vanderleia ainda continua sendo bem utilizado? Ele está reativando muito agora com a nova lei da obrigatoriedade do bitrem ser puxado por um veículo 6x4, né? Isso realmente reativou o mercado da Vanderleia. Hoje a Vanderleia basculante é uma febre, todo mundo está atrás desse produto, né? Substituindo tanto o bitrem quanto um semi-reboque 3 eixos normal. Então nós estamos apresentando aqui esse nosso produto, o lançamento, por conta de... Há pouco tempo eu estava fazendo uma reportagem no Espírito Santo e o pessoal estava lá com umas Vanderleia para transporte de pedra. E eu achei interessante porque parece que era uma das soluções melhores que eles estavam encontrando para transportar aqueles blocos de pedra de 30 toneladas, 25 toneladas cada bloco, né? E o que mais que nós podemos ver aqui no estande? Nós temos mais 3 basculantes na linha de sobre-chassi. Temos uma caçamba meia cana, que é para aplicação em construção pesada e mineração, onde ela tem, além de alguns benefícios de acessórios, a principal característica dela é a possibilidade de aplicação de uma balança, para você poder pesar a carga durante o carregamento. Isso. Então, conforme você vai carregando, você limita uma quantidade ali de toneladas que o caminhão aguenta, que a caçamba aguenta, que é interessante para você transportar sem prejudicar o seu equipamento. E você vai trabalhar sempre naquela faixa com uma produtividade ideal, nunca subcarregando nem sobrecarregando o equipamento, tornando aí uma manutenção mais frequente, ou então você com uma perda de produtividade. Isso é comum acontecer isso, haver uma sobrecarga no equipamento? Vocês sentem que às vezes isso está acontecendo realmente? Isso é muito comum porque quando você está numa frente de mineração, nem sempre o material tem a mesma densidade, né? Ou mesmo numa construção, imagina que uma terra seca pesa menos do que uma terra molhada, né? E assim vai. Então cada frente de trabalho às vezes pega um material com uma densidade diferente. E a partir do momento que você começa a carregar e o seu limite é visual da capacidade total da caçamba, pode ter 35 toneladas, pode ter 40, pode ter 45. Né? Então, realmente, você fica ali, ficando no visual, você provavelmente vai ter sobrecarga em algum momento. A ideia, então, é que haja uma balança na própria caçamba? No próprio equipamento vai ter um sistema de balança que vai avisar o carregador no momento da carga e vai, inclusive, possibilitar do próprio transportador saber o quanto que ele está transportando em cada viagem, podendo tirar um relatório do dia, do mês, do ano, tendo os dados produtivos na mão. Isso é um equipamento eletrônico? Isso são células de carga digitais, última palavra em células de cargas, e adaptado em caçamba basculante. É um produto nosso, desenvolvido pela Rossetti, patenteado pela Rossetti, que está sendo colocado no mercado agora. Muito interessante esse projeto, hein?
Porque inovação realmente é fundamental nesse ramo de vocês, né? Muito. Sim. Cada vez mais a gente está notando, por exemplo, que os caminhões vão se tornando mais modernos, com muita tecnologia, com muita... embarcando mais ainda, cada vez mais eletrônica e etc. E vocês que produzem os implementos, vocês têm que acompanhar isso de certa forma, não é verdade? Sim. Agora, vocês não têm, vamos dizer assim, uma linha de montagem como tem uma empresa, uma montadora de caminhão. Vocês trabalham meio mais ou menos no gosto do freguês, não é isso não? Sim. Nós, principalmente, a Rossetti, tem a característica de fazer produtos customizados. Então, dificilmente dois clientes levam produtos iguais. Cada um aí sempre tem um acessório, um opcional, uma característica do produto, mudando uma espessura de chapa, uma quantidade de reforços ou um acessório mesmo que seja, tamanho de tampa. Então a gente realmente produz equipamentos para cada cliente. E muitas vezes até o mesmo cliente leva produtos diferentes para frente diferentes. Tem que ter uma engenharia permanente, um estudo permanente da área de trabalho de vocês. Sim, hoje em dia, realmente, isso para a fábrica é um complicador, né? Criar e fabricar produtos diversificados dessa forma, mas a gente percebe que não tem outro caminho, né? A gente precisa atender o cliente e cada cliente tem uma necessidade diferente, tem uma satisfação que tem que ser atendida de maneira diferente. Então, é a adaptação, a gente já faz isso há muitos anos e não é novidade. Daniel, vamos falar um pouquinho do futuro. Como é que vocês da Rossetti estão encarando essa economia do transporte tão vibrante? Se vende muito caminhão, não é? Como é que você prevê um pouco do futuro da empresa dentro desse segmento? A Rossetti, como uma empresa voltada bastante para o ramo de construção e mineração, nós somos muito... temos uma expectativa muito grande com relação ao mercado, no crescimento, né, ou no mínimo de uma manutenção, né, em períodos aí de crises e tal, porque a gente sabe que o país precisa, né, precisa de infraestrutura, precisa de crescimento, precisa de investimentos na infraestrutura. A mineração é um dos pontos chaves aí da economia nacional. Então nós somos muito otimistas com relação ao mercado, com relação ao nosso segmento. Você sabe que quase todas as entrevistas que nós temos feito aqui têm mostrado que os executivos, que os empresários estão otimistas. Quer dizer, eu acho que há uma razão para esse otimismo no Brasil, não é verdade? Com certeza. Bom, eu quero agradecer o Daniel pela presença dele aqui no estúdio, no nosso estúdio da Fenatran, Brasil Caminhoneiro. Então, uma boa tarde e dizer que nós também estamos otimistas. Obrigado. Boa tarde pelo programa.